Este é o terceiro vídeo sobre 1984, livro que será tema da competição sênior da Olimpíada de Literatura agora, sétima edição. Eu não sei se você reparou pela minha cara, nós temos um trabalho espinhoso pela frente, mas um trabalho muito necessário, né? Eu quero ler com você um pouco do capítulo 2 da última parte do livro, que é essa parte que eu não consigo não sentir dor e desconforto ao falar sobre ela, porque é uma parte muitíssimo, muitíssimo forte, né, desconfortável. Nós podemos nos enganar e dizermos para nós mesmos que esta parte é desconfortável por causa da tortura, por causa da dor física. E fazendo isso, nós estamos nos aproximando muito do personagem sendo torturado, né? Qualquer um deles sendo torturado. Mais especificamente, é claro, o Winston, que é o que nos é mostrado. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos pensar que essa parte é indigesta porque a dor física, mas perceba, vamos imaginar um outro caso. Vamos imaginar um filme com um herói, não um super-herói, mas um herói. E esse herói, ele luta e ele é machucado, e ele é até torturado, e ele luta, e ele continua, e ele sofre mais. Nós não teríamos o mesmo sentimento. Por mais que fosse as mesmas torturas que o Winston passou, né? Então, a raiz do nosso desconforto não vem da tortura física, ok? Nós podemos, por exemplo, ler um dos relatos de santos. Você não precisa ser religioso para admirar a força do cara. Enfrentando os seus torturadores, está lá um santo nos primeiros séculos sendo torturado pelos imperadores romanos. Você não precisa ser religioso para admirar muito aquilo ali, né? Você sente uma dor física, assim, mas você tem uma certa satisfação profunda, tem uma certa admiração profunda. Bom, exemplo disso são aqueles monges, sei lá, nos anos 70, talvez, que os caras, como protesto, ateavam fogo ao próprio corpo e ficavam ali em posição de lótus, né? O cara ficava sentado, se controlando até que a vida dele se consumia e ele caía. Aquilo é horrível. Você vai ver, coloca no YouTube, por exemplo, você vai ver aquela cena, seguramente você vai achar aquilo horrível, mas há um tipo de... não é felicidade, mas é um tipo de admiração. E a admiração vem traz consigo um sentimento positivo, né? Então, nós poderíamos dizer que o problema dessa passagem, ou dessa parte inteira do livro, é a impossibilidade do Smith não fazer nada, né? Ele não consegue fazer coisa alguma. Mas é mais profundo ainda do que isso, ainda pensando no sacrifício, porque não só ele não consegue fazer nada, ou seja, ele não consegue assumir uma atitude heróica, né? Ele não consegue falar, bom, eu estou morrendo pela verdade, eu estou sendo torturado pela verdade, porque aquela coisa, ela se estende por tanto tempo, né? Imagine esse monge que eu falei para você,
você pegando o cara e dia após dia, semana após semana, queimando o cara, fazendo o cara sentir aquele tipo de dor e voltando e etc, etc, etc. Aquela coisa se estende a tanto, tão longe, que não há possibilidade nenhuma de heroísmo. Bom, o monge que eu falei pra você morreu, mas ele morreu na força, né? Inclusive, o próprio O'Brien vai fazer exatamente essa fala. Ele vai falar, olha, no tempo dos mártires... Ele fala sobre a Inquisição, né? Eu não acho bom o exemplo da Inquisição, porque a Inquisição é enormemente exagerada, né? Quando a gente fala de torturas, etc., nós estamos falando principalmente dos primeiros séculos, século I, II e III depois de Cristo, que era o Império Romano perseguindo a Igreja Católica. Bom, mas essa é uma outra discussão, né? Mas o O'Brien, como ele não entende muito de história, ele dá o exemplo ali da Inquisição, né? Então ele fala, olha, vocês torturavam e deixavam o cara morrer herói. Aí depois ele dá o exemplo da União Soviética. Vocês torturavam até quebrar toda e qualquer força de vontade, heroísmo, né, do cara, e fazer o cara confessar miseravelmente. Nós vamos mais longe, nós convencemos o cara a se tornar um de nós através da dor. Então, pegando essa última parte da fala dele, nós convencemos eles a se tornar um de nós através da dor. O desconforto vai mais longe ainda. Não só o Winston não tem chance nenhuma, não há possibilidade alguma para o Winston de ser herói. Não só isso, como a verdade não tem chance. Ou seja, o que o O'Brien basicamente está falando é: não importa o monge, não importa o santo, se ele caísse em nossas mãos, não haveria verdade que sobreviveria. Ok? Aí está a raiz do desconforto. E eu acho que isso é perigoso, porque nós podemos ingenuamente comprar o discurso do O'Brien. Por mais que seja por uma boa razão, eu posso falar o seguinte, ó. Nós temos que cuidar para que não haja regimes opressores no mundo, porque se houver regimes opressores no mundo, coisas como O'Brien acontecerá, não é? Ou acontecerão. Coisas como o partido acontecerá, e aí não haverá santo, não haverá mártir, não haverá herói, não haverá nada que resista ao partido. Então, cuidemos da nossa situação política, senão essas coisas vão acontecer. Ótimo, isso é um ótimo impulso. Cuidemos sim, cuidemos para que não haja nenhum tipo de como é que é? Situação opressora, como acontece aqui, né? Cuidemos para que tenhamos a nossa liberdade de expressão, cuidemos, né? Etc, etc. Só que há um problema aí. E é isso que nós temos que ter cuidado. Ao apontar o oposto, né? Então vamos pôr, eu estou simplificando a história aqui, vamos pôr que seja o próprio Orwell, o George Orwell, que está apontando. Ao apontar para o oposto, falar cuidado com o regime, nós estamos comprando os seus pressupostos. E um pressuposto é não há verdade que resista à dor, né? Então, como eu falei, a gente vai pegar provisoriamente como Orwell, esse é mais o discurso do partido. Mas ele, percebeu, não é só no discurso, ele mostra aquilo, acontece no nível dos fatos do livro. Por isso que talvez a gente possa subir um nível a mais e falar, o narrador acredita naquilo ali. Talvez nós possamos fazer isso, né? Então, volta a afirmação, não há verdade para além da dor. Então, olhemos uma passagem como essa. Ele começa a apanhar, né? Ele leva lá uma cacetada no cotovelo. E ele diz, nunca, por nenhuma razão neste mundo, seria possível desejar um acréscimo de dor. Quanto à dor, só era possível desejar uma coisa, que ela cessasse. Nada no mundo era tão ruim quanto a dor física. Diante da dor,
não há heróis. Não há heróis, pensava uma e outra vez, contorcendo-se no chão e segurando inutilmente o braço inutilizado. Perceba, se nós tivéssemos uma contraposição, então o O'Brien, não, desculpe, o Smith sendo torturado e pensando nisso, não há heróis, só a dor, etc, etc, quando a dor não é heróis, e nós tivéssemos um cara que resistiu a todas as torturas e falasse basicamente com a sua vida, ele falasse assim, não há heróis na tua casa, meu filho, porque aqui há herói, nós não correríamos um risco tão grande como aqui. Não só o O'Brien, mas todos, desculpe, Smith, não só o Smith, mas todos, e o O'Brien afirma isso. Todos que caíram na mão do partido pensaram assim. Ora, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a verdade, o heroísmo, a resistência, a luta contra o mal, ela está sendo baseada no humano. E aí pense, todo humano quebra. Bom, se todo humano quebra, O'Brien está certo. E toda verdade vai ser negada. E não há verdade que sobreviva. Só que aí nós temos um mas, que é o que o livro não nos mostra. Mas a verdade não é humana. 2 mais 2 é igual a 4 não é uma construção do meu cérebro. E aí ele vem com um argumento, agora eu estou tentando discutir com o O'Brien. Daí ele vem com um argumento, não, mas veja, eu quebro de tal modo a pessoa que ela acredita que 2 mais 2 é igual a 5 e eu, O'Brien, também acredito, o torturador. E aí a minha resposta é simples, ótimo, você só criou um louco. Qual que é o grande feito de você ter feito isso? Você não alterou em nada a verdade. Tanto é que se o O'Brien tiver dois presos para torturar e mais 2 presos para torturar, ele vai precisar de 5 cadeiras de tortura e não de 4 cadeiras de tortura, né? Então ele pode ele mesmo se fazer de louco. Nós não sabemos a que nível o O'Brien acredita naquelas verdades. Pelo diagnóstico de Smith, ele acredita bastante, então ótimo, damos isso ao O'Brien, parabéns, você é um louco, e ele pode fazer todas as pessoas que caem na sua mão loucos, mas isso não afeta em nada a verdade. Então, nós podemos cogitar a ideia de pessoas que tenham os seus olhos postos na verdade para além do seu próprio corpo, para além de toda a tortura. É claro, é uma pergunta horrível se perguntar quanto tempo a pessoa conseguiria ter os olhos postos para além do seu próprio corpo, para além do seu próprio corpo, quanto tempo ela conseguiria ter os olhos sem voltar os olhos para o próprio corpo, né? Bom, mas se você pensar a um ponto em que você quebra a pessoa, bom, não é muito diferente de você pensar que se eu furo o crânio de uma pessoa e mexo o cérebro e a pessoa fica num estado catatônico, bom, é mais ou menos isso que eles estão fazendo, só que através da tortura, né? Mas o ponto é que o corpo não aguenta, né? E ainda tem essa questão, será que não aguenta? Será que alguém não consegue pôr os olhos na verdade por tanto tempo a ponto que nenhuma tortura iria o convencer, né? Isso também é uma coisa. Será que todo mundo ficaria louco, né? Mas eu gostaria de deixar essa reflexão, né? Pense que no mundo de 1984, contra ou a favor do partido, tudo é baseado no humano. Só existe humano. Aí, quando tudo é baseado no humano, afirmações como o O'Brien acusando o Smith, né? Ó, você não teve humildade suficiente, não teve autodisciplina. Afirmações como essa se tornam somente afirmações opressoras, né? Usado pelo regime opressor. Não, eu tenho que aceitar o que eles me disseram? Né? Você não teve autodisciplina para ver o que o partido te mostra para além do seu próprio corpo? Qual que é o problema aqui? Por que é desesperador? E a frase dele é horrível.
Porque ele está querendo que você passe do seu próprio corpo para olhar para um outro corpo, que é basicamente o partido. Ou seja, você supera o humano para chegar no humano novamente, mas é o humano opressor, né? Mas se nós imaginarmos que existe uma coisa maior do que o Goldenstein e o partido, maior do que Smith, maior do que o torturador, O'Brien, essa afirmação passa a ter validade. Sim, eu tenho que ter humildade o suficiente e ter autodisciplina, eu tenho que ter um ato de submissão e atravessar para além de mim mesmo e ter os olhos postos na verdade. Então, muito do que o O'Brien fala, se for pensado na lógica daquilo que ultrapassa o humano, é redimido. Percebeu? Então, esse que é o grande perigo. Porque ao não aceitar que eu tenho, por exemplo, que ter autodisciplina para poder ver a verdade, porque o partido está me querendo me vender isso, eu posso também criar uma resistência contra a verdade ela mesma, que é algo que não é humano, ok? É claro, eu poderia passar aqui, eu recomendo você a tentar ler pelo menos o capítulo 2, se eu não estou enganado, isso, pelo menos o capítulo 2, a terceira parte, eu recomendo fortemente você reler com essa perspectiva, né? Perspectiva, tá, mas o que que tá faltando aqui nessa narrativa pro bonzinho e pro mauzão? O que que tá faltando aqui, né? E você vai ver que ah, ah, você escapa de muitas armadilhas existenciais, vamos colocar assim.